Vamos lá. Mais uma vez pedindo desculpa a vocês aí. Palinha, né? Chiclete na boca, que a voz já foi. Classificação dos serviços públicos. Para começar, nós vamos fazer a classificação dos serviços públicos dentro da visão que é mais cobrada em prova. Por que isso, professor? Isso aqui não existe um consenso doutrinário. Não existe. Né? Eu tenho um costume, eu uso 5 doutrinas para poder preparar minhas aulas. Né? Uma do meu grande amigo Rafael Oliveira, José dos Santos Carvalho Filho, Maria Silvia Zanella de Pietro. Né? Quando tem alguma coisa assim, mais voltada à parte procedimental, Celso Antônio Bandeira de Mello, e a parte de licitações e contratos, outras partes, né? Mas em especial licitação e contrato, Massal Justen Filho. Cada um desses, no seu manual geral, traz uma classificação diferente dos serviços públicos. Né? E assim, alguns até rápido, assim, rápido porque não tem um consenso doutrinário, não se perde muito tempo com aquilo que não tem consenso. Para a prova, a gente consegue identificar, né, 4 classificações que são as mais difundidas nas provas de concurso público e já caiu também no exame da ordem. Basicamente, no exame da ordem, é essa aqui. Ó. Tá? Direto ou indiretamente cai. Vamos lá. Primeiro, quanto ao destinatário. Quanto ao destinatário, o serviço público pode ser geral ou pode ser individual. O serviço público geral é aquele em que eu não consigo individualizar o usuário. Então, o serviço público geral é aquele que eu não consigo individualizar o usuário. Por quê? Porque independente de qualquer situação, ele é prestado a todos. O melhor exemplo disso é o serviço de segurança pública, de iluminação pública e etc. Mas basicamente o serviço de saúde pública. É um bom exemplo, na minha opinião, o melhor exemplo no Brasil, né, de serviço geral, também chamado de uti universi. Por quê? Porque a saúde pública no Brasil, por força constitucional, diferente da maioria dos países do mundo, ela é para todos. Saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Artigo 196 da Constituição Federal. Então, a saúde é um serviço, a saúde pública, né? É um serviço público que a gente não se preocupa em individualizar o usuário. A gente nem consegue fazer isso. Por quê? Porque por força constitucional, a saúde é um serviço geral. A saúde é para todos. Né? No latim, uti universi. Uti universi, de universo, para todos. Então, todas as vezes que eu estiver diante de um serviço em que eu não consigo individualizar, eu não consigo individualizar o usuário, esse serviço é um serviço geral, também chamado de serviço, né, uti universi, serviço geral ou uti universi. Agora, diferente do serviço geral, descer mais um pouco aqui, nós temos o serviço individual. O serviço individual, ao contrário, é aquele que eu consigo individualizar o usuário. Né? Se eu consigo individualizar o usuário, ele não é um serviço geral. Ele não é um serviço como aqui, ó, uti universi, né? Um serviço universal para todos. Ele é um serviço individual. E um serviço individual nós chamamos de uti singuli. Né? Lembre de singuli, de singular. Então, o serviço, né, que eu não consigo individualizar o usuário, né, é um serviço geral, uti universi.
Agora, o serviço que eu consigo individualizar o usuário é um serviço individual, uti singuli, né? Eu dei para vocês como exemplo a saúde pública, né? Como exemplo de serviço público, né? Geral, porque a saúde pública é para todos, mas podia ser a segurança pública, a educação pública, tudo isso são serviços para o geral, voltado para todos. É para o rico, para o pobre, né? Como é que se diz? Que mora no município, que não. Saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Segurança pública é direito de todos e obrigação do Estado. Saúde pública é direito de todos e obrigação do Estado. Legal? Tá bom. E o serviço individual, um exemplo que eu vou te dar, na minha opinião, é a telefonia. Cara, a telefonia é um serviço tão individual que ela vem presa um número a um CPF, que é o CPF do titular da linha, né? Ou seja, o meu número de telefone é meu. Ou seja, a telefonia ela é tão individual que ela vem presa a um número. Legal? Como é que se diz? A um CPF ligado a um número. Perfeito? Perfeito. E aí, pessoal, ó, a pergunta de prova que mais cai é: como é que o serviço geral ele é bancado e como é que o serviço individual ele é bancado? Ou seja, como é que é custeado um serviço geral e como é que é custeado um serviço individual? Ó, os serviços gerais são custeados por impostos e por contribuição especial. Na verdade, né? Deixa eu colocar aqui. Na verdade, né, em regra, o serviço geral ele é custeado por imposto. Os impostos que nós pagamos, né, à administração, ao Estado, né, à República Federativa do Brasil. Cara, só tem um serviço geral que é pago por contribuição, né? É a famosa contribuição especial. Contribuição especial de quê? Da iluminação pública. Né? A contribuição de iluminação pública, que a gente paga, em regra, né? Vinculado lá na conta de luz. Né? Então, né? A maioria dos serviços gerais, eles são custeados com impostos. O meu imposto que eu pago com o seu imposto que você paga sustenta a saúde pública. Legal? Aí você pode falar, professor, mas tem também as contribuições que incidem, né, sobre a saúde pública. Sim, que incidem, não, que custeiam a saúde pública, sim. Né? Mas a gente sabe que, né, uma parcela muito pequena é pago por meio de contribuição. Perfeito? E aí, ó, deixa eu tirar esse especial aqui. É pago por meio de contribuição. E uma das contribuições que nós temos melhor exemplo, né? Um exemplo é a contribuição especial de iluminação pública. Aí ficou melhor. Né? Que a gente paga lá na conta de luz. Então, como é que eu pago, né, os tributos que bancam os serviços gerais? Impostos e contribuições. Um bom exemplo das contribuições é a contribuição especial de iluminação pública. Legal? Então, por exemplo, ó, a saúde pública, em regra, ela é custeada por impostos. Tem as contribuições? Até tem, mas em regra por impostos. Mas a iluminação pública, em regra, ela é custeada pela contribuição especial de iluminação pública. Então, como é que eu banco, como é que eu custeio, né? Quando eu falo eu administração, como é que eu vou bancar, custear os serviços gerais? Por impostos e contribuições. São duas espécies de tributos. Agora, como é que o Estado, como é que a administração banca os serviços individuais? Por meio de taxas e por meio de tarifas. Lembrando, tarifas, você deve lembrar comigo, né, que taxa, né, é tributo. Agora, tarifa não é tributo. Tarifa não é tributo. Tarifa não está no rol do artigo 145 da Constituição. Legal? 145 ou seja, tarifa não está na Constituição, no sistema, né, dos 5 tributos. Quais são os 5 tributos? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições
de caráter especial. Perfeito? Contribuições de uma forma geral. E, obviamente, né, as tarifas não estão nesses 5 tributos. Né? Então, como é que eu banco, vamos de novo, né, os serviços gerais? Eu banco por meio de imposto, que é tributo, e por meio de contribuições, que também é tributo. Como é que eu banco os serviços individuais? Por meio de taxa, que é tributo, e por meio de tarifa, que não é tributo. Pronto. Você agora já sabe tudo que pode cair na sua prova sobre a diferenciação de um serviço geral e de um serviço individual. Serviço geral, que nós chamamos de ut universi, serviço individual, que nós chamamos de ut singuli. Legal? Perfeito. Depois eu tenho a segunda classificação, que é a classificação quanto à delegabilidade. A classificação quanto à delegabilidade nascem os serviços delegáveis e indelegáveis. Os serviços delegáveis são aqueles que podem ser prestados pela própria administração mais um delegatário. Né? Nós vamos aprofundar isso aqui ao extremo. Professor, quem seria esse delegatário? Aqui, ó. Delegatário é um gênero, né, onde eu tenho 2 espécies. Os delegatários são os concessionários de serviço público, e os permissionários. Concessionários ou permissionários. Correto? Então, delegatário é gênero, onde eu tenho 2 espécies. Perfeito? Ó, um exemplo de concessionário é uma empresa de avião. Um exemplo de permissionário é uma empresa de ônibus. A empresa de ônibus é do seu município. Geralmente ela é permissionária. Também pode ser concessionária, mas geralmente é permissionária. Perfeito? Perfeito. Então, os serviços delegáveis, eles podem ser prestados pela própria administração ou por um delegatário. Agora, o serviço público indelegável é aquele que só pode ser prestado pela própria administração. Legal? Um exemplo de serviço delegável é a telefonia. Né? A telefonia, lá atrás, era prestado pela administração. Hoje, a telefonia é prestado por um delegatário, certamente. Né? Por exemplo, eu sou cliente da Vivo. E a Vivo é uma delegatária. A Vivo é uma concessionária de serviço público. Legal? Pronto. Agora, um serviço como, por exemplo, a segurança pública, não, né? A segurança pública é um exemplo de serviço público, né, indelegável, né? Por exemplo, a Polícia Federal e a Polícia Civil, né, não pode ser delegado a uma empresa, por exemplo. São atividades que a própria Constituição diz que são atividades de Estado. Né? Por isso elas são indelegáveis, só podem ser prestadas pela própria administração. Legal? Legal. Tá bom. Perfeito. Quanto à atuação, e quando eu falar de administração, né, a administração aqui, ó, é sinônimo de Estado, né? Ou seja, a República Federativa do Brasil. Correto? Correto. 3. Quanto à adequação, os serviços podem ser próprios e impróprios. O que é um serviço próprio? Serviço próprio são aqueles serviços de competência do Estado, executados direto ou indiretamente pelo próprio Estado. Isso aqui dá problema. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Ó. Quando a gente fala em serviço, e a gente nem bota serviço público, né? Bota só serviço. Serviço próprio, fica mais claro, é aquele serviço, né, que só pode ser prestado pela administração ou delegatário. Você já viu comigo
O delegatário pode ser um concessionário ou um permissionário, e ambos ganharam uma licitação, por isso assinaram um contrato com o Estado. Então, o serviço próprio é aquele que é prestado diretamente pela administração ou por meio de um delegatário. Eu vou botar aqui propositalmente o serviço de transporte público para poder te instigar a uma discussão e você entender. Já os serviços impróprios são aqueles que podem ser prestados pela administração ou, mais importante aqui, qualquer particular. E quando eu falo em qualquer particular, diferente do delegatário que ganhou uma licitação e assinou o contrato administrativo, quando eu falo em qualquer particular, é o particular que não licitou com o Estado. E o melhor exemplo que eu posso dar de serviço impróprio é a saúde, e agora você vai entender comigo. Olha aqui. Por exemplo, eu, Luiz Eduardo, quero botar um serviço de ônibus, um serviço bonitinho, que vai pegar pessoas aqui em Niterói e vai levar lá para o centro do Rio de Janeiro. Eu posso fazer isso? Não, claro que não. Se eu fizer isso, quando eu embicar a ponte, a Polícia Rodoviária Federal vai me prender ou o DETRO vai me prender. Por que isso? Porque o serviço de transporte público é um serviço próprio. Ou ele é prestado pela própria administração ou por delegatários, ou seja, empresas que ganharam uma licitação na condição de concessionário ou permissionário de serviço público. Eu não posso fazer isso, gente. Porque se eu fizer isso, eu estou praticando transporte público irregular. Perfeito? Perfeito. Agora, num outro empreendimento, Tício está pensando em abrir uma clínica, uma clínica de ortopedia. Tício pode abrir essa clínica de ortopedia, mesmo que ele não tenha participado e ganhado de uma licitação? Sim. Porque o serviço de saúde é um serviço impróprio. Ou seja, ele pode ser prestado pela própria administração ou por qualquer particular. Particular esse que não necessariamente, que não ganhou uma licitação. Ou seja, são serviços públicos que a administração não tem como impedir uma pessoa, de praticar, uma pessoa de prestar. A única coisa que essa clínica vai precisar é de um alvará do município, da Vigilância Sanitária Municipal e outras regras mais que possam incidir. Ou seja, ao contrário do ônibus, que se a polícia me pegar atravessando a ponte, fazendo transporte de pessoas, transporte público de pessoas, a polícia e o DETRO vai prender o ônibus na hora, porque eu tinha que ter participado de uma licitação e ganhado a delegação da administração, ou seja, uma concessão, uma permissão. Serviço de saúde não, filho. E aí, olha o quadro aqui, ó o pulo do gato, ó o jump aqui, ó. Vou jogar isso aqui para baixo, ó o pulo do gato, ó. Existem serviços que a administração pública ama que eles sejam impróprios. Quais são esses serviços que a administração pública ama que eles sejam impróprios? Ou seja, ama que qualquer pessoa se encoraje a prestar, e aí qualquer pessoa prestando vai desafogar a administração pública. Primeiro você já viu, Saúde. Como a administração pública queria que várias clínicas abrissem no Brasil, clínicas privadas, isso não precisa de licitar de nada com o poder público, é um serviço impróprio. Isso iria fazer o quê? Iria desafogar a saúde pública,
O hospital público realmente seria para quem não tem a mínima condição de pagar a saúde privada. Outro, educação. Querido, para eu abrir uma escola, uma creche, eu não preciso ganhar uma licitação com o poder público para poder abrir. Eu vou lá e abro. Basta eu ter o alvará do município de funcionamento e a autorização do MEC, né, e das secretarias de educação. Acabou, filho. Por que isso? Porque educação é outro problema do Estado. Como que o Estado queria, como o Estado ama, almeja, que várias instituições de educação surjam no Brasil para desafogar a educação pública? Outra, previdência. E, óbvio, previdência privada. Querido, a previdência pública, o INSS, por exemplo, é o maior problema, um dos maiores problemas que a República Federativa do Brasil tem. Por quê? Porque o INSS, que é a previdência privada, ele vai quebrar, irmão. Por isso que existe um incentivo, né, que a própria administração, o próprio Estado, a República Federativa do Brasil incentiva que até mesmo o pessoal que já está no INSS, eles façam um plano de previdência privada em qualquer banco, um PGBL, um VGBL. E o banco abre esse produto, não precisa de ganhar uma licitação para poder vender o PGBL e o VGBL. Legal? Ou seja, existem serviços que são impróprios, que a administração pública, o Estado, a República Federativa do Brasil, eles torcem assim absurdamente para que esses serviços efetivamente eles sejam prestados por qualquer particular. Por quê? Porque são serviços que desafogam, são serviços que descomprimem a pressão que o Estado sofre, porque o Estado não consegue dar a todos saúde, educação e previdência. Por isso que ele sonha, ele clama, ele convida para que qualquer pessoa, qualquer empreendedor se arvore a prestar esses serviços aqui. Porque prestando vai desafogar o Estado. Por isso que nós temos, então, os serviços impróprios, que são serviços que podem ser prestados pela própria administração, porque eu não tenho dúvida, né? Da mesma forma que eu tenho, né, o Hospital dos Servidores, eu tenho, né, o Hospital Souza Aguiar, eu tenho o INCA, eu tenho o INTO, né, eu tenho, né, a Rede Dó, né, eu tenho o Hospital Sírio-Libanês, eu tenho o Hospital Albert Einstein, ou seja, são hospitais, né, públicos e privados prestando saúde ao mesmo tempo. Da mesma forma, a educação. Eu tenho a UFA, a FRJ, o Fundão, né, a Federal Rural, a UERJ, mas eu também tenho a Estácio, a Cândido Mendes, a UNIG, né? Ou seja, educação pública e privada. Da mesma forma que eu tenho a Previdência do INSS, eu tenho os bancos, Bradesco e Santander, né, Itaú fazendo PG, né, BL, né, PGBL e PGBL. Ou seja, os planos de previdência. PGBL, PGVL. PGBL, PGVL. Isso. Plano de previdência. Legal? Eu sempre enrolo com essas siglas de banco. Ou seja, são previdências complementares que visam completar quem? Visam complementar o INSS, que não está aguentando. Está quebrando. Legal? Legal. Da mesma forma, né, quanto à adequação, nós já vimos, quanto ao objeto, os serviços públicos podem ser administrativos, que são serviços prestados, né, dentro da própria administração, ou seja, atende às necessidades internas da administração pública, né, ou prepara a prestação de outros serviços. O melhor exemplo disso é a imprensa oficial, né, que a gente chama aqui, ó, vulgarmente de diário oficial. A imprensa oficial é um serviço prestado internamente para a administração que prepara a legalidade de outros serviços. Legal? Então, outros serviços dependem da publicação, né? Inclusive, o ato administrativo, via de regra, ele começa a produzir efeitos depois que ele é publicado na imprensa oficial. Então, a imprensa oficial, o diário oficial, é um excelente exemplo de serviço administrativo. Já os serviços comerciais ou industriais são aqueles que geram renda para quem presta. Ou seja, são aqueles em que a pessoa que está prestando, né, ela cobra um preço público ou uma tarifa, né? Pode ser prestado pela própria administração ou por um particular. O melhor exemplo é o transporte.
Então, sempre que um serviço público gera renda, ou seja, que, né, o usuário tem que pagar para usar, paga uma tarifa ou um preço público, paga para usar, né? Nós chamamos esse serviço de serviço comercial ou industrial. Por quê? Porque está gerando renda para quem está, né, prestando esse serviço. Legal? Então, sempre que um serviço for prestado internamente à administração, né, ou como pré-requisito para a prestação de um outro serviço, né, serviço administrativo. Quando esse serviço é prestado, gerando renda, né, para quem está prestando o serviço, que essa pessoa que presta o serviço, ela cobra serviço comercial ou industrial. Pessoal, nós estudamos aqui, né, em 25 minutos, um pouco mais de 25, as 4 classificações de serviços públicos que mais caem em prova. Quanto ao destinatário, o serviço pode ser geral ou individual. O serviço geral, que é chamado de serviço, né, uti universi, são aqueles onde a administração não consegue individualizar o usuário. Por exemplo, saúde pública, educação pública, iluminação pública. Já os serviços individuais, uti singuli, são aqueles em que a administração consegue individualizar, né, o usuário. Inclusive, né, a conta, né, desses serviços, geralmente ela está ligada a um usuário. Né? Tem até o famoso número de usuário. Exemplo, telefonia, água, luz. São aqueles serviços, né, energia elétrica, luz, né? Aqui no Rio a gente chama de luz, né? Energia elétrica, são esses serviços em que, né, eles são individuais. A administração, né, consegue sim individualizar o usuário, uti singuli. Lembrando que os serviços gerais, eles são pagos por meio de impostos e contribuições. E os serviços individuais, eles são pagos por meio de taxas e tarifas. Depois, quanto à delegabilidade, os serviços podem ser delegáveis ou indelegáveis. Os serviços delegáveis são aqueles que podem ser prestados pela própria administração, né, ou por uma empresa, né, por uma pessoa, por um agente delegatário, ou seja, um concessionário ou um permissionário. Já os serviços indelegáveis são aqueles que só podem ser prestados pela própria administração, diretamente pela própria administração, pelo Estado. Né? Exemplo, a segurança pública. Eu não imagino a administração terceirizando a segurança pública ou delegando a alguém a segurança pública. Não dá. Legal? No mesmo sentido, a gente tem a adequação. Quanto à adequação, os serviços podem ser próprios ou impróprios. Os serviços públicos próprios são aqueles que são, né, executados pela própria administração, são de competência da administração e podem ser executados pela própria administração ou por um delegatário. Já os serviços impróprios, vocês viram comigo, né, são aqueles serviços em que a própria administração pode prestar, mas ela está torcendo para que qualquer pessoa, independente de licitação, aqui, ó, para que qualquer pessoa, ó, aqui, ó, independente de licitação, preste este serviço. O serviço próprio, só a administração ou um delegatário que ganhou a licitação pode prestar. Já os serviços impróprios, a administração presta, mas também qualquer particular, qualquer pessoa que tenha disposição pode prestar, independente de ter ganhado, participado de uma licitação. Bom exemplo de serviços públicos impróprios, saúde, educação e previdência. São serviços em que a administração torce, clama para que um particular cisme de prestar para desafogá-la. Legal? Perfeito. Já os serviços, na classificação quanto ao objeto, os serviços podem ser administrativos ou serviços comerciais industriais. Os serviços administrativos são aqueles prestados para a própria administração, né, prestados internamente pela própria administração ou preparando, né, a execução, a prestação de um outro serviço. Exemplo disso é o diário oficial. Já os serviços comerciais ou industriais são aqueles serviços em que a administração pública presta, ou um delegatário presta, mas cobrando do usuário uma tarifa. Né? Exemplo disso é o transporte, né, que eu tenho que pagar para usar e está gerando lucro para a empresa ou para a administração que está explorando esse serviço de transporte público. Ok? Ok. Avançando nossos estudos, vamos estudar as formas de execução dos serviços públicos. Pessoal, quais são as formas de execução dos serviços públicos? Aqui, ó. Isso aqui está no artigo 175 da Constituição Federal. O artigo 175 da Constituição Federal, ele é claro em afirmar para a gente que o serviço público ele pode ser prestado diretamente,
né, pela administração, diretamente pelo Estado. Ou seja, e quando a gente fala em Estado aqui, gente, ó, Estado aqui, ó, é no tom de administração pública. Tá? Ou seja, pela administração pública direta e indireta. Então, quando a administração pública, né, está prestando o serviço público, quando a administração pública está prestando um serviço público, seja a administração pública direta, seja a administração pública indireta, esse serviço está sendo prestado diretamente pelo Estado. Legal? Agora, o serviço ele pode ser prestado também indiretamente pelo Estado. Quando é que o serviço vai ser prestado indiretamente pelo Estado? O serviço prestado indiretamente pelo Estado é o serviço prestado por um delegatário, seja ele um concessionário ou um permissionário. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Existem duas formas de prestação, né, de serviço público. Ok. O serviço público, ele pode ser prestado, serviço público prestado diretamente pelo Estado. Quando eu falo em serviço público prestado diretamente pelo Estado, estou falando em serviço público prestado diretamente pela administração pública direta e pela administração pública indireta. Agora, aqui que é o pulo do gato, ó. O serviço público, ele pode ser prestado indiretamente pelo Estado. Então, o serviço público ele pode ser prestado indiretamente pelo Estado. Mas quando ele é prestado indiretamente pelo Estado, ele é prestado diretamente por um delegatário. Quem é esse delegatário, né, que presta serviço público, né, diretamente? Guarda isso, ó. Quando a administração presta serviço indiretamente, né, o delegatário presta serviço diretamente. Ou seja, a administração entregou a um delegatário a execução do serviço público. E quem é esse delegatário? Pode ser um concessionário ou pode ser um permissionário. Pode ser um concessionário ou um permissionário. Exemplo de concessionário: uma empresa de aviação. Exemplo de permissionário: uma empresa de ônibus, transporte de pessoas terrestres. A prestação de serviço público, de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, ela é assim. Ela é diretamente pelo Estado, e quando o Estado presta serviço público diretamente, Estado aqui, ó, é no sentido de administração. Quando o Estado presta serviço público diretamente, eu estou tratando de administração pública direta e indireta. Legal? Professor, me dá exemplo aí de um serviço público prestado de forma direta. A Polícia Federal. Na verdade, qualquer polícia. Me dá exemplo aí de um serviço público prestado diretamente pela administração pública indireta. O INSS. Mas vamos melhorar isso, tá? É só para você ficar com o esqueminha completo. Então aqui, ó, quando o serviço público é prestado diretamente pelo Estado, ou seja, pela administração, pode ser a administração pública direta e indireta. Agora, quando esse serviço público é prestado
indiretamente pelo Estado, mas diretamente por um delegatário. Esse serviço público é prestado por um concessionário ou por um permissionário. Concessionário ou permissionário que ganharam uma licitação e, ao ganhar a licitação, eles assinaram um contrato com a administração pública. Legal? Tira um print desse esquema aqui. Esse esquema aqui. Deixa eu fazer melhor. Eu vou descer com esse esquema. E só com ele. Isso. Bom, só aqui para você ver. Ó, tira um print desse esquema. Esse esquema aqui, né? Só completar aqui, ó. Exemplo. Polícia Federal. Tira um print desse esquema. Esse esquema aqui, ó, ele vai reger, né, a nossa aula, o nosso módulo aqui, praticamente até o final. Porque eu vou estudar agora com vocês, né, a execução direta. Legal? Depois vou estudar a execução indireta, né, estudando todas as concessões. Depois tudo sobre permissão. E aí a gente encerra, porque não tem mais nada para estudar. Ou seja, eu exauri o tema serviço público estudando, né, a execução direta, depois a execução indireta por meio dos concessionários ou por meio dos permissionários. É isso que a gente vai estudar, né, a partir do próximo bloco. Legal? Então, no próximo bloco, a gente já inicia o estudo da execução direta dos serviços públicos, ou seja, a administração pública direta e indireta. Nós já voltamos logo depois, aí passou, a gente vai estudar as concessões, depois as permissões, e aí vai ficar lindo o seu caderno. Legal? É VAPT e VUPT, nós já estamos voltando, analisando, né, a execução, a prestação direta dos serviços públicos. Legal? E aí, ó, dando ênfase, né, a isso aqui, né, a Constituição diz que todas as vezes que o serviço público for prestado por um concessionário ou um permissionário, antes da assinatura do contrato em que a administração pública, né, pega o serviço público e entrega, né, seja para o concessionário ou permissionário, tem que ter uma licitação. Concessionário ou permissionário é o vencedor da licitação que assina o contrato para o serviço público sair da mão da administração e vir para a mão deles. Legal? VAPT e VUPT, eu já estou voltando, começando execução direta dos serviços públicos. VAPT e VUPT.